Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Instituto Senai de Tecnologia. Hoje o tema é sobre planejamento estratégico para startups. Estamos com o palestrante Wender Whiter, né? Ele é CEO da WhiterCon, possui MBA em Gestão Empresarial pelo FGV, Fundação Getúlio Vargas, auditor voluntário de prêmios como o MPE Brasil e Quali-MT, aplicando a ferramenta MEG, Método de Excelência de Gestão, né, o período compreendido ali entre 2015 e 2018. É atuante do ecossistema de inovação em Mato Grosso, como Startup MT, e esteve à frente do primeiro Startup Weekend ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, feito com este tema em todo o mundo, né? Foi no período de 2018. E nas horas vagas ele curte, né, estar com seu filho e assistir séries futurísticas. Então eu passo a palavra para o Wender, agradeço a sua participação em compartilhar seus conhecimentos conosco. Então, boa palestra a todos. Passo a palavra, Wender. Olá, pessoal. Ô, Luciana, muito obrigado. Obrigado ao Instituto Senai de Tecnologia, TechHub, pela oportunidade de estar aqui contribuindo mais uma vez aí com todo o nosso ecossistema de inovação. E a gente traz nesse tema de hoje um tema bastante procurado para quem está iniciando, mas também para aqueles que já estão no momento ali de sair ali para tração, para scale-up, que é o planejamento estratégico, né? Então, quais são os primeiros passos que eu tenho que dar quando estou montando a minha startup? Eu tenho que montar um planejamento, esse planejamento é igual de uma empresa tradicional, é diferente? Eu me preocupo com as finanças, eu me preocupo mais com as vendas, eu tenho que analisar esses indicadores a todo momento, eu tenho que analisar periodicamente o que eu faço, para onde eu começo, que bicho que é esse? Então, são muitas indagações que surgem a todo momento. E o que eu vim trazer para vocês é que calma, que existe uma solução muito bacana e que não é um bicho de sete cabeças, basta a gente compreender como é que funciona. E eu adianto para vocês, a primeira coisa mais importante é que cada empresa, por segmento, por tamanho, por nível de atuação, ela tem uma necessidade e ela vai atuar conforme o planejamento de acordo com a sua realidade. O que a gente precisa entender quando nós temos um negócio próprio qual é a principal necessidade que uma empresa tem. E eu tenho que me preocupar em me organizar em cima dessa necessidade. Ou seja, eu faço meu planejamento com base no que eu vou ter em primeiro momento de necessidade e que está em acordo lá com a visão de crescimento do meu negócio. Afinal de contas, para que eu possa crescer, eu tenho que saber para onde eu vou e eu tenho que me organizar para que eu possa fazer resultados. Né? Eu vou pensar em um planejamento e não guardo dinheiro para fazer os investimentos necessários. Não vai dar certo. Eu penso em crescer, faço todo o meu planejamento de venda e vendo, mas eu não consigo ter gente suficiente para atender os meus clientes. Também não vai dar certo. Eu misturo as contas financeiras com a conta da empresa, eu pago tudo misturado e depois vou captar investimento. Não vai ter investimento. O investidor vai precisar que você se organize primeiro. Enfim, cada circunstância ela depende da maturidade da empresa e do momento da empresa. Mas antes de eu falar para vocês quais indicadores analisarem, que momento vocês fazerem, darem vários exemplos, eu quero trazer uma coisa muito básica, que é algo que o pessoal me pergunta muito, que é, Wendy, qual é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional? O que muda? Né? Nós temos aí, chegando aí, o marco legal das startups, que vem trazendo uma baliza muito legal, uma estrutura, uma clareza, o que é uma startup de verdade? Mas eu trago de uma forma mais simples para vocês aqui, baseado em toda a experiência que eu já vivenciei com várias empresas do mercado. Qual a grande diferença de uma empresa tradicional com uma startup? Não é um bicho de cabeça, eu vou mostrar para vocês. Vou começar dizendo para vocês o que é uma startup. Né? Então, uma das definições que eu trago para vocês é da AB Startup, que é uma startup são empresas em fase inicial que desenvolvem produtos ou serviços inovadores com potencial de rápido crescimento. Existem outras definições que falam que startups são negócios inovadores que ficam com características inovadoras, com grande escala, no mercado muito incerto. É verdade. Quando você tem alguma coisa que é fora da casa, fora da caixinha, que é fora do nosso cotidiano, você tem um grande desafio na frente. Então, você está no mercado que você não sabe onde você está pisando. Então, é um mercado incerto, é um mercado totalmente imprevisível muitas das vezes, né? Mas eu parto dos princípios da organização e planejamento
pensando nessas linhas de custos e receitas conforme eu vou aumentando minha venda, e eu consigo fazer uma forma que seja totalmente escalável, sem que impacte diretamente o aumento dos meus custos proporcional à minha venda. Resumindo o que eu quero dizer, se você tem 10 clientes agora e você tem R$ 1.000 de custo, você vai conseguir ter 1.000 clientes e 4.000 de custo. Você não vai aumentar os seus custos tão proporcional ao aumento de receita. Então, uma das características que traz uma startup é isso, é eu poder aumentar grandiosamente o meu volume de clientes, meu volume de entrega dos meus serviços, dos meus produtos, sem que eu aumente os meus gastos proporcionalmente a esse volume de aumento de venda. Eu trago tecnologia embarcada, eu uso o meio digital, eu uso tecnologias de pontas, ou crio uma nova tecnologia, seja ela diretamente na entrega desses serviços, seja junto com hardware, seja ela inserida no meu processo administrativo ou comercial, operacional, de alguma forma eu tenho uma tecnologia embarcada. E aí eu tenho uma startup, né? Eu tenho uma startup que ela vai começar de uma forma diferente de administrar esse negócio. Ela é uma empresa, uma startup. Uma coisa interessante que às vezes a gente tem dúvida é: uma startup é uma empresa tradicional? Ela não é a gestão de uma empresa tradicional. Ela é uma empresa, ela tem CNPJ, ela tem pagamento dos seus impostos, ela tem que ter as obrigações que ela tem que cumprir, né, junto aos órgãos competentes, a todos os stakeholders. Ela tem que pagar os seus funcionários, pagar os seus sócios, ela tem que dar lucro. Toda empresa, ela nasce com esse propósito. Dois grandes propósitos principais. A empresa, ela nasce com o propósito de ela trazer lucro para os seus investidores, e ela também nasce com o propósito de contribuir com a sociedade, né? Contribuindo com a evolução da socioeconômica, com geração de empregos, contribuindo em trazer melhoria em processos, em tecnologia, enfim, esses dois pilares, né? É a parte social e a parte lucrativa para os seus investidores. Então, ela tem que cumprir as obrigações que uma empresa que tem um CNPJ tradicional também, ela precisa cumprir, né? A diferença é da forma como que eu crio essa empresa, como faço a gestão dessa empresa, como que eu visualizo essa empresa e vendo essa empresa através dos meus produtos e serviços no mercado. É isso que traz a diferença de uma startup. Aqui na próxima tela, a gente vai falar um pouquinho mais disso, para ter uma compreensão. Então, do nosso lado esquerdo, a gente tem a empresa tradicional, e do nosso lado direito a gente tem a startup, né? Então, algumas características que traz, eu já citei aqui, mas eu quero reforçar para vocês, né? Então, uma startup, quando ela nasce, ela já nasce com o planejamento de ela ser algo dominante. Ela já pensa grande. Eu vou criar uma solução em que eu vou ser a maior empresa de segmento, a empresa mais bem falada, a empresa que eu trago grande satisfação. Eu vou pegar uma boa parcela desse mercado, porque tem bastante pessoas procurando esse tipo de solução. Ou seja, ela nasce pensando em ser uma empresa dominante naquele segmento. Já uma empresa tradicional, muitas das vezes, ela abre para ser uma referência no seu bairro ou na sua cidade. Uma padaria, um supermercado, uma oficina, uma material de construção. Então, para que ela nasce, dificilmente ela já vai nascer uma possibilidade de ter uma atuação nacional, né? Porque ela tem uma limitação. Ela tem uma limitação de logística, de infraestrutura, de produção, de entrega. Já a startup já não. Ela já nasce com essa pegada de ser dominante do mercado, desde o seu planejamento, né, do seu posicionamento, até na forma como ela vai avançando, a velocidade como ela vai crescendo. Outra coisa que a empresa tradicional difere é que a empresa tradicional ela tem um planejamento de crescimento mais a longo prazo. Isso não é uma regra, vai de cada empresa, mas é comum que as empresas ela pequenininha, depois ela médio porte, grande porte, abre filiais, abre franquia, e aí ela vai pensar numa expansão, numa internacionalização. Uma startup não, uma startup ela tem um rápido crescimento. Então, questão de 1 para 2 anos, ela está saindo fora do Brasil. Ela já nasce comercializando produtos e serviços fora do Brasil. Isso aqui no Brasil. Algumas startups que eu conheço fora do Brasil, de Israel, da Europa, por exemplo, nós estamos falando de umas regiões, uns países com uma limitação geográfica menor que o Brasil, ela já nasce com a pegada internacional, ela já nasce com a precificação em dólar, atendendo toda a legislação da União Europeia e assim vai. Então, ela tem esse crescimento rápido. Então, quando ela nasce, ela já tem que pensar em clientes característicos de várias regiões diferentes, ela tem que pensar em legislações diferentes. Mas calma, não vamos se preocupar. Eu vou te falar um pouco mais sobre essas obrigações que têm que ser cumpridas.
né? E a startup, ela nasce sendo referência naquele segmento, né? E uma empresa tradicional nem sempre ela é referência naquele segmento, ela vai se tornar referência naquele segmento conforme o tempo que ela for passando. Uma startup ela já nasce com esse propósito, ela já se posiciona com esse propósito, né? E uma coisa também que se difere bastante é que a empresa tradicional ela tem processos muito bem definidos. Por mais que ela é pequena, ela segue aqueles processos padrões de mercado que a gente já conhece. Uma startup ela tem metodologias ágeis, ela usa ferramentas, ela usa modelos de reuniões mais rápidos. Eu dou um exemplo simples aqui. Uma empresa tradicional, muitas das vezes, tem uma reunião semanal com toda a equipe e ela estipula 1 a 2 horas de reunião para trazer essas informações para serem discutidas na reunião. Uma característica de uma startup é que o mindset das pessoas envolvidas, dos colaboradores, dos sócios, é um mindset de inovação, aonde eles já pensam muito mais em resultado. Então, as reuniões são reuniões rápidas, de 15, 30 minutos, algumas de 15 minutos. Todo mundo chega para essa reunião já trazendo os resultados, os indicadores de análise e aquela tomada de decisão acontece muito mais rápido. Em vez de eu fazer uma reunião por semana, eu faço 3 reuniões por semana de 15 minutos cada, em vez de fazer uma reunião por semana de 1 hora, 2 horas, e eu vou trazer discussão para essa reunião. Para essa startup, eu trago as informações pré-definidas. E a informação de gestão dessa startup é uma gestão mais fluida, onde o CEO ele tem um fácil acesso com toda a sua equipe, tem uma participação mais envolvida nas tomadas de decisões junto com a sua equipe do que a empresa tradicional, em que muitas das vezes as informações ela vêm um pouco top-down, ela vem de cima para baixo. Né? Eu defino as estratégias e vocês cumprem o que foi definido. A startup não. As tomadas de decisões elas são fluídas, elas são feitas junto com a equipe, ouvindo a base operacional, ouvindo os clientes. Então, olha, são características bem diferentes, né? Apesar de algumas correlações bem semelhantes. Tá? E a startup, ela nasce sempre investindo no primeiro momento ali o seu capital próprio. Às vezes ela fica meses aí no vermelho e depois consegue algum investimento, né? Ou ela vai se mantendo com a própria renda que ela vai gerando, com as próprias receitas. Nem sempre a empresa tradicional segue essa linha, mas como a gente vê uma empresa tradicional, o pessoal fazendo empréstimo para ela começar um negócio, fazendo, de repente, uma sociedade em que eles têm um capital para investir, né, ou faz um financiamento com um projeto no banco, enfim. O modelo de financiamento, de início desse capital nessa empresa tradicional, ele geralmente é um pouco mais sólido do que a startup que ela começa no mercado um pouco mais arriscando, porque ela não se preocupa nesse primeiro momento em ter toda essa estrutura para conseguir fazer o financiamento. Nós vamos ver no próximo slide. Ela se preocupa em validar o seu produto, e não ter um CNPJ constituído, conseguir crédito, fazer financiamento. Pelo contrário, ela quer reduzir esse risco, né? Ela quer reduzir esse risco no sentido de eu primeiro vou validar, para que depois eu dou um passo mais sólido de querer fazer captação de investimento, né? Porém, ela está dentro do mercado que é um mercado de risco, um mercado que é incerto, que não sabe se vai dar certo ou não nesse mercado. Porque ela tem muitas das vezes uma solução muito inovadora, disruptiva. É o caso da Netflix, por exemplo, que veio com um serviço de streaming. É o caso do Uber, que veio com um serviço de intermediação entre pessoas no meio de transporte, né? Muitas pessoas tinham medo de andar de Uber no começo, porque, pô, a pessoa vai me assaltar, se acontecer, me atende bem, me atende mal. Né? O Airbnb, por exemplo, que é você alugar parte da sua casa quando você está com aquele mobília ociosa. Enfim, são soluções que são totalmente disruptivas e elas passam por um período de maturidade do mercado. Então, isso está dando certo, pode dar certo, como não. Como existem várias outras empresas que viram com uma ideia fantástica e não conseguiu embarcar. Talvez naquele momento em que ela chegou com aquela solução totalmente disruptiva, o mercado não estava preparado para atender ela. E talvez agora seja o melhor momento, então, de ela retomar. Então, o mercado da startup é um mercado um pouco mais arriscado, um pouco mais incerto, por esse fator. Já a empresa tradicional, ela não. Ela vai fazer, muitas das vezes, uma solução de um serviço ou um produto que é tradicional, que todo mundo já conhece. Ela tem pouca inovação embarcada, tem pouca tecnologia embarcada. Então, naturalmente, o risco dela no mercado é um pouco menor, esse risco. Né? Então, por outro lado, ela tem algumas desvantagens e vantagens que a startup não tem. Então, tem um ponto bem legal. O importante é a gente entender o que a gente quer. Se a gente quer abrir uma empresa tradicional, se a gente quer abrir uma startup. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, com base no que eu quero
eu vou definir como eu vou fazer isso, e aí, de fato, eu vou conseguir fazer o meu planejamento. Porque se eu não tiver clareza das informações que eu preciso, do modelo de negócio que eu estou fazendo, eu não vou conseguir fazer um planejamento estratégico de forma adequada. Eu vou ficar patinando, né? Não vou conseguir sair do lugar, eu vou fazer definições erradas, indicadores errados. E não é isso que a gente buscou aqui na palestra de hoje. Então, uma comparação, eu vou falar para vocês agora, trazendo uma comparação macro que eu trouxe aqui, vou trazer para vocês aqui um exemplo como seria o ciclo de vida de uma startup para uma empresa tradicional. Quer ver só? Vamos aqui no próximo slide. Ó. Então, nós temos aqui, na parte de baixo, na horizontal, nós temos as empresas tradicionais e na parte de cima nós temos aí a startup. Então, você pode reparar que eu estou trazendo aqui, basicamente, os dois modelos de empresas, eles têm 4 momentos, né? A startup tem a ideação, a empresa tem a parte de formalização, a empresa tradicional depois vem a operação dessa empresa, a startup já tem a parte de early stage, que é o estágio inicial, a startup depois vem com uma atração, a empresa tradicional ela vem com um momento de construção, de robustez, e ela finaliza com a escala, né? E a startup é o scale-up também, que é essa escala também, mas uma conjuntura diferente. O que é importante? Elas nascem de forma diferente, porém elas vão convergindo com o decorrer do tempo. Por que elas vão convergindo? Por que o método de gestão de uma startup ela vai convergindo mais próximo de uma empresa tradicional conforme o crescimento dela? Primeiro pontapé, por mais que seja redundante, ela é uma empresa, uma startup é uma empresa. Né? Então, ela precisa cumprir os processos que obrigações, compliance em determinado momento que uma empresa tradicional tem. Quer ver só? Vamos ver aqui novamente. Ó. Uma empresa tradicional, nesse exemplo que nós estamos trazendo, talvez, possivelmente, o idealizador dessa empresa, ele procuraria um órgão que nem um Senai, por exemplo, para fazer um business plan. Ela vai fazer todo um planejamento estratégico, baseado em pesquisa de mercado, indicadores mais comuns utilizados nesse mercado, e ela faz uma projeção de 2 anos, prevendo um cenário, analisa a economia, analisa a concorrência, analisa vários indicadores. Feito isso, tem a viabilidade, pode procurar um banco para poder fazer o financiamento para construir o prédio, fazer aquisição de equipamentos, ou até mesmo para a possibilidade de capital de giro, e ela faz a constituição do seu CNPJ em meio a esse planejamento. Né? Fez isso, coloca seus equipamentos para dentro, vamos imaginar que seja uma padaria, essa empresa tradicional. Compra seus equipamentos, a batedeira, o forno, a mesa, todos os armários, os insumos dessa padaria, e faz a aquisição, a contratação da equipe, né? O padeiro, a pessoa do caixa, o entregador, todas as pessoas, ele faz essa contratação, e aí, depois disso tudo feito, ele vai fazer uma inauguração dessa padaria, né? Vai colocar carro de som, vai divulgar na televisão, e aí inicia essa sua operação. O que ele fez? Um planejamento e a parte mais burocrática, a aquisição, uso e investimento, para que depois ele comece a operação e valide se essa ideia deu certo, colha os indicadores. Se é uma pessoa que tem um bom planejamento, tem uma instituição como o Senai por trás, auxiliando ele, com certeza ele vai ter os indicadores e vai conseguir seguir um passo a passo de crescimento muito bacana. Então, uma startup, ela tem um método diferente de fazer, talvez como se fosse a mesma coisa. Vamos imaginar que a gente fizesse uma padaria que fosse, que a inovação dessa padaria fosse a entrega através de drone. Sei lá, uma ideia que eu estou pensando aqui nesse momento. Né? Então, em vez dessa startup iniciar abrindo seu CNPJ, buscando investimento, ela nem sabe como vai ser sua operação em todo, porque é um negócio inovador. Ela não conhece esse negócio de nenhum lugar. Então, o primeiro passo não é abrir o CNPJ, não é buscar investimento, contratar pessoas. O primeiro passo é ela fazer um estudo de mercado, né? Ela estudar sobre o segmento, ela vai usar ferramentas como a NotSwot, ela vai usar uma ferramenta como Canvas, Business Model Canvas, para estruturar o seu planejamento. E aí ela vai construir esse seu planejamento, esse mapeamento dessas oportunidades, vamos dizer, através do seu network, conversando com pessoas, fazendo benchmark, indo em outras empresas do segmento semelhante, ou até mesmo de tecnologia. Ela faz o mapeamento do problema que ela está tentando solucionar no mercado, né? E participa de vários eventos, como Startup Weekend, Hackathons, para que ela possa estar melhorando o seu conhecimento de modelo de startup e entendendo um pouco mais com as outras pessoas que já vivem esse modelo
para que, de fato, ela possa operacionar. Então, o primeiro passo é isso, ó, ideação, até aqui nessa primeira etapa, a startup está pensando em ideias, pesquisa, ideia, construção de hipóteses, e a empresa tradicional já fez uma formalização. Primeira diferença. A startup, no segundo estágio, no early stage, no estágio inicial, ela, com as hipóteses na mão, fez entrevistas com pessoas, ela tenta comercializar o seu produto, né? Aqui essa parte da MVP, ela já tem o produto mínimo viável, ou seja, ela, por exemplo, imagina que a ideia do drone, né? Então, ela, em vez de ter um drone específico para a entrega dos pães, talvez ela pegou um drone de mercado, um drone tradicional, e foi fazer a sua entrega para validar se alguém ia comprar, pagar mais caro para aquela inovação. Tá? Então, ela está fazendo a validação. Ela não fez a aquisição do equipamento lá dentro de uma indústria específica para aquele drone específico que ela quer idealizar. Ela pegou um drone tradicional e ela fez a aplicação desse seu MVP, o produto mínimo viável, para ver se tem pessoas que pagam por esse serviço, entender como é a logística desse processo e ter o primeiro mapeamento, se ela está de fato conseguindo entregar a solução daquele problema que ela mapeou na etapa anterior. Naturalmente, para que ela chegue nessa etapa de MVP, ela já tem estruturado com forma clara qual é a sua proposta de valor que ela quer entregar, tem analisado os seus concorrentes de mercado, né? Geralmente utiliza-se análise SWOT para isso, né? Pontos fortes, pontos fracos, interno, externo. Ela faz uma pesquisa prévia disso e faz a validação. Então, depois que ela rodou o MVP, aí que ela vai iniciar as vendas, né? As vendas ainda dentro do seu MVP, muitas das vezes até sem formalização, sem ter uma constituição do CNPJ. Ela faz essa venda para amigos, familiares, mas o mais importante do que amigos, familiares, seria as pessoas entusiastas, aquelas pessoas no qual elas pagam por aquela solução. Vamos pensar na marca de carro lá dos Estados Unidos, a Tesla. A Tesla, quando ela fez o lançamento dela, tinha muitas pessoas que queriam já, na fila de espera, pagar aquele carro para que ela pudesse ter o carro elétrico. Ou seja, não tinha pronto aquele carro, não tinha sido disponibilizado, era uma ideia, era um projeto, mas tinha pessoas já pagando para serem os primeiros a ter a aquisição daquele carro. Essas pessoas são early adopters. Então, uma startup, ela encontra essas pessoas dentro do seu processo de estruturação. E, nesse momento, nem sempre ela já fez a constituição do seu CNPJ. Mas o que é mais indicado? Que a startup, a partir do momento em que ela venha fazer as primeiras aquisições, os primeiros gastos que elas possam ter provenientes até a mesma etapa de pesquisa, ela tenha pelo menos um CNPJ MEI, que é o microempreendedor individual, no qual ela paga uma taxa mínima de contribuição mensal, que é uma série de contribuições relacionadas a uma única taxa. Ela já tenha esse histórico de estruturação financeira, até para que ela possa ganhar maturidade, ganhar corpo, né, com o tempo do CNPJ. Quando ela for fazer captação de investimento, isso vai contar muito, do que ela simplesmente continuar junto ali, sem separar a conta da pessoa física com a conta da jurídica. Então, o primeiro passo, por mais que a empresa ela não necessite, entre aspas, ter um CNPJ, uma formalização de fato estruturada, com tanta clareza, ela é importante que ela abra pelo menos o MEI. Agora, com o marco legal da startup, ela vai poder abrir um CNPJ de forma mais simples, como Inova Simples, né? Mas até chegar lá, até isso que tem a operação, pode abrir o MEI. Então, essa startup, ela começa a vender o seu MVP, validando de fato essa ideia, validando, ouvindo seus clientes, e aí ela vem pela parte de melhorias, né? Porque ela ouviu o cliente com base nessas informações que ela colocou no mercado, essa solução, né? E ela fez a implementação das melhorias e ela vem, de fato, para a constituição do CNPJ. Então, ela está pensando nessa fase no início da sua operação, né? No início da sua operação, para que ela, de fato, possa passar ali de 10 produtos, 20 produtos comercializados por mês para 100 produtos, 200 produtos, 300 produtos. Então, é o momento que ela vai pensar mais na sua formalização. E eu vou trazer aqui, ó, aqui para baixo, aqui para as empresas, em que no estágio em que a startup está pensando nessa estruturação de formalização, agora eu vou contratar os colaboradores, eu estava terceirizando o desenvolvimento, agora eu vou contratar um funcionário, não vai ser mais uma empresa terceira, eu estava contratando uma agência de marketing, agora eu vou contratar alguém, um funcionário para fazer essa parte interna, eu vou começar a estruturar a minha equipe, né?
A empresa tradicional, não. Ela já fez o quê? Já fez venda, ela já fez a definição dos processos, já investiu em marketing. Só que, apesar que ela já fez isso primeiro, isso não é necessariamente bom, porque enquanto a startup fez um ciclo enorme de aprendizado, sem ter muitos gastos, ou seja, na verdade, os gastos mínimos, a empresa tradicional teve uma série de gastos inicialmente para que ela possa aprender e melhorar, né? Então, a startup, ela aprende, ela gasta o mínimo possível, colhe muito feedback com o cliente, ela se envolve, ela participa muito mais do processo operacional, né? Ouvindo o seu cliente, melhorando o seu produto para que ela possa pensar em coisas mais burocráticas, né? Mas todo momento ela está mapeando os processos, colhendo informação, fazendo pesquisa. A empresa tradicional, ela formaliza para que depois ela possa aprender. Então, isso pode ser um pouco mais caro com a empresa tradicional, muitas das vezes. Não é uma receita de bolo, cada empresa pode ter seu método diferente, mas esse exemplo que a gente está trazendo é isso. Então, no final da operação, a empresa tradicional ela tem a sua validação, ela conseguiu entender que, de fato, aquela ideia que ela tinha de montar uma padaria, que inicialmente a padaria era para produzir 5 mil pães, e agora ela viu que, na verdade, ela tem uma demanda naquele bairro para 15 mil pães, então ela teve que fazer reinvestimento, ela teve que fazer a aquisição de novos equipamentos, novos insumos, mais mão de obra. Então, ela fez o quê? Ela teve muitos gastos e ela aprendeu gastando um pouco mais, talvez um pouco mais dolorido uma empresa tradicional, enquanto a startup ela tem uma fluidez maior. E aí, elas, nesse momento em diante, que é o momento da atração da startup, no momento da construção da empresa, elas começam a se equiparar um pouco mais. A startup ela já tem métodos, ela tem processos pré-definidos, ela tem indicadores pré-definidos, claros, ela já tem histórico disso. A empresa tradicional ela vai definir suas melhorias, ela vai rever seus planejamentos, ela vai fazer a redefinição dos seus KPIs, são os seus indicadores, para que ela possa pensar em crescimento. Talvez nesse momento de construção da empresa tradicional, ela já esteja aí já com 3 unidades, 5 unidades, ela já saiu fora do estado, e ela vai começar, então, ter um processo um pouco mais de passo a passo financeiro, jurídico, monta um conselho dentro da empresa, para que ela possa ter uma estrutura melhor e aguentar a sua escalabilidade, né? Então, ela vai passar por um processo de compliance nesse momento. Enquanto ela está fazendo isso, a startup ela também está crescendo, né? Ela também precisa ter definição de KPIs, ela precisa ter gestão da sua equipe, principalmente, investimento em marketing para que ela realmente se posicione naquele mercado, faça jus ao crescimento escalonado que ela precisa ter. E aí ela vai pensar na internacionalização, ou seja, fazer uma escala, né, um momento de scale-up dessa startup, ou até mesmo não, talvez necessariamente internacionalização, mas uma ampliação um pouco maior de forma nacional com a entrega desse serviço. E aí, nesse momento da atração e construção para scale-up e para a escala, elas começam a se igualar um pouquinho mais, né? E aí a startup ela tem crescimento e a empresa tradicional também tem esse crescimento. Ambas podem fazer captação de investidores de fundos imobiliários, fundo de investimento em startup e inovação, ou até mesmo ir para a Bolsa de Valores e fazer um IPO, né? Então, elas nascem de forma bem diferente, essas duas empresas, modelos de empresa, mas conforme o passar do tempo, elas vão convergindo, conforme elas vão crescendo, elas precisam ter mais estruturas padronizadas. E são padrões, talvez, com uma análise um pouco mais tempo, né? Em que uma startup ela tem que contar com um negócio iniciando, muito novo, métodos ágeis, ela tem indicadores que ela define por semana, na semana que vem já é outro indicador. Quando ela tem um grande crescimento, ela já não consegue ter essa velocidade mais, ela não consegue mudar esses indicadores, ou tomar uma tomada de decisão tão rápido mais. Ela cresceu, então ela precisa de mais tempo. Ela precisa de mais tempo, ela passa de 2 semanas, de uma semana, para 3 meses, 4 meses para tomar uma decisão, ela mudar um planejamento alguma das vezes, principalmente quando ela fez captação de investimento, ela tem um conselho estruturado dentro da sua empresa, ela precisa que, de repente, essas mudanças de planejamento, funcionamento de mercado, tem que passar pelo processo de compliance desse conselho que se solicita, né? Então, é isso. Eu queria trazer para vocês essa grande diferença. Então, a startup, ela inicia numa pegada mais prática, e enquanto a empresa tradicional é um pouco mais formal,
mas conforme o tempo elas vão se posicionando mais próximas aí. Ok? E todo planejamento, ele, principalmente numa startup, ele tem que nascer baseado na idealização da proposta de valor que esses founders querem proporcionar para os seus clientes. Então, aqui, nessa ferramenta que eu estou trazendo, é o Business Model Canvas, é o famoso Canvas, né? Onde tudo nasce conforme eu quero entregar de valor para o meu cliente. Eu quero não entregar só um produto, não entregar só um serviço. Eu quero entregar o valor, que é algo que está por trás dessa entrega desse serviço, desse produto. Então, o planejamento de uma startup, ele pode começar de uma forma um pouco mais robusta. Não recomendaria. Eu recomendaria, porque uma startup na fase inicial, ela muda bastante. Então, um business model canvas é suficiente nesse primeiro momento para fazer um planejamento estratégico. Acredite, faz bastante sentido, vocês vão ver. Porque aqui você já tem tudo. Você tem aqui na parte central aqui, a proposta de valor, depois você tem a parte de relacionamento com o cliente à direita, né? Quais são os canais que você vai conseguir fazer o relacionamento com o seu cliente? Quais são os canais de entrega do seu serviço, do seu produto? Quais são a segmentação desse cliente? Quais são os principais atividades que você vai exercer na sua empresa, né? Por exemplo, numa contabilidade, a principal atividade é fazer as obrigações acessórias todos os meses, é dar suporte para o cliente, dar orientação para esse cliente, é prospectar novos clientes, né? Quais são os principais recursos que eu tenho que ter? Mais uma vez, para o escritório de contabilidade, os principais recursos são software ERP para gestão do escritório, são mão de obra qualificada para aquela circunstância, e assim vai. Então, dentro do Business Model Canvas, eu vou estruturando todas as ações que eu idealizo para o meu negócio. E o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que rever esse Business Model Canvas periodicamente, reavaliando alguns indicadores, algumas metas que eu aloquei nesse Model Canvas para que eu possa, então, fazer as mudanças e adequações conforme a realidade. Eu posso resumir o que seria o planejamento estratégico para uma empresa, Business Model Canvas na veia, com a reavaliação rapidamente, de preferência a cada semana, a cada 15 dias. Cada empresa ela vai ter a definição dos seus indicadores, então vai definir possivelmente quais são o período de reanálise desses indicadores. Por que ela tem que definir se é uma semana, se é 15 dias, se é 30 dias? Tem empresas que elas surgem através de founders que estão trabalhando em outras companhias. Então, a velocidade em que ela vai ser inserida no mercado é menor, porque vai ser trabalhado todas essas estratégias fora do horário de trabalho, do horário comercial. Então, o founder não tem recurso suficiente para se manter dentro do negócio full time. Já alguns outros founders, eles conseguem sair das empresas que eles trabalham e ficar 100% inserido dentro desse processo. Então, eles vão ter mais tempo para que eles reavaliem os indicadores, vão para o mercado, fazem suas pesquisas, suas validações, a sua comercialização, ouçam seus clientes e assim por diante. Mas, nós olhando aqui o Canvas, nós vamos ver, por exemplo, quais são os canais de atendimento que eu tenho que ter. Eu vou pensar aqui na aquisição de uma ferramenta, na aquisição de um software, na aquisição de mão de obra, em treinamento, né? Então, eu tenho que prever essas aquisições lá no meu planejamento financeiro. Eu tenho que prever como que eu vou fazer a entrega dessa solução para o meu cliente. Então, como que vai ocorrer essa entrega de valor? Como é que o meu cliente vai saber que eu existo? Através de uma estratégia de marketing, do fomento em link patrocinado, em redes sociais, Google Ads, assim por diante. Então, envolve ações que eu tenho que tomar em cada um desses segmentos e envolve também recursos financeiros. Então, aí que vem o detalhamento desse planejamento. Eu começo de uma forma um pouco mais macro, com o Canvas, e depois eu vou detalhando conforme as suas áreas, né? Financeiros são os gastos e receitas que vão ser geradas, marketing são a expansão do meu negócio e comunicação com o meu cliente, o comercial é a ampliação do meu time de vendas e a entrega desse serviço que eu estou proporcionando. Lá no meu operacional também a entrega e pós-vendas desse serviço que eu estou proporcionando, o produto também. O crescimento meu vai impactar na aquisição de novas soluções, pessoas, assim por diante. Então, primeiro passo no planejamento estratégico de startup, Business Model Canvas. Dentro do Business Model Canvas, é importante eu compreender alguns outros métodos de mercado que eu posso estar aplicando para me ajudar.
E eu trago para vocês aqui o PDCA, que é o Plan, P de Plan, que é onde eu vou estabelecer, eu vou fazer o planejamento. Então, nesse planejamento, eu vou estabelecer metas, indicadores, eu vou documentar e homologar essas políticas, esses objetivos que eu estou traçando, juntamente com os planos e processos. Então, é um momento que eu penso assim, eu pretendo adquirir mais 50 clientes, né, no próximo trimestre. E esses 50 clientes correspondem a um crescimento de 130%. E depois eu vou rever. Então, o primeiro passo, por exemplo, eu tenho em mente o que eu quero, eu tenho esse indicador, essa meta, tem que ser uma meta também realista. Eu utilizo usarmos a ferramenta Smart, que é uma ferramenta que é bem legal, onde eu faço uma meta que ela é mensurável, é uma meta realizável, eu vou conseguir realizar, eu tenho indicadores para mensurar isso, eu consigo realizar de fato, não é algo difícil ou impossível de realizar, eu tenho método para aplicar, né? E ela é algo atingível e também algo desafiador. Então, eu aplico meu planejamento usando a meta SMART, né? Usando a metodologia SMART. Então, eu faço primeiramente um planejamento. Depois que eu fizer o planejamento, eu faço a execução desse planejamento. E aqui nós estamos fazendo. O que nós fazemos aqui no Business Model Canvas? Um planejamento. Eu faço um esboço desse planejamento. Eu idealizo a minha empresa como um todo. Depois eu vou fazer minha engenharia reversa, pensando em cada uma dessas etapas e ver qual é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo que eu tenho que dar. Depois que eu faço a implementação, né, eu planejo, depois eu implemento, eu vejo nessa implementação, eu fico observando como que o meu cliente vai se comportar, como que o meu time se comporta, como que o meu financeiro se comporta, como que foram os resultados desse planejamento. Então, eu vou acompanhando a transição de todo o processo, a entrega, vendo os pontos que eu tenho que melhorar, e aí, conforme eu estou observando isso, eu vou para a terceira fase, que é a fase de checar, que é a fase, né, de reavaliar tudo isso que eu planejei e implementei. Aí eu vou pensar, eu tenho que, eu tenho que melhorar aquele indicador, eu tenho que medir de uma forma diferente, eu tenho que monitorar um determinado setor que eu não estava me monitorando, eu tenho que reavaliar esse processo, eu vou enxugar esse processo, eu não consegui fazer a entrega da minha proposta de valor para o meu cliente, porque ficou um pouco confuso, ou esse cliente não conseguiu perceber aquilo que tinha idealizado, eu vou simplificar, eu vou ampliar. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar no seu negócio, mas o importante é que você, uma vez que planejou, você tem que colocar isso em prática, não tem que ficar só no papel, né? A pegada da startup é isso, é mão na massa, é ir para cima, é validar a sua ideia. E depois que você validou essa ideia, você tem que colher esse feedback e melhorar esse serviço, esse processo, esse seu produto, para que você continue crescendo e caminhando para aquilo que você idealizou dentro da sua proposta de valor, né? E, por fim, que você fez a medição, reavaliação desses processos, dessas melhorias todas, você vai fazer uma nova ação, né? Você vai, de fato, aplicar essas melhorias que você reavaliou, né? Você vai ter uma melhoria contínua. Possivelmente, você conseguiu definir um processo, né? Um processo que pode ficar por muito tempo, que possa ser trocado periodicamente. Mas o importante, você planejou, você executou, que isso é fundamental nessa etapa, e você reavaliou, você colheu feedback, você aprendeu com o cliente, aprendeu na prática, e você tomou umas novas decisões, fez novas ações com esse feedback que você colheu. Isso é fundamental, isso é importante nessa etapa. Tá? Quando nós temos startups que elas vendem, elas esquecem de olhar internamente e melhorar seus processos, ela está fadada a quebrar, né? Ela está fadada a não ter o sucesso, porque ela não está observando a fonte principal do seu recurso, que é o feedback que o seu cliente pode oferecer. Isso é importantíssimo nessa etapa. Tá? E dentro do seu planejamento, voltando aqui no Canvas mais uma vez, dentro do seu planejamento, nós temos aqui a etapa de mercado, né? Onde a gente vai olhar aqui para o meu cliente. E olhando para o cliente, olhando para a estrutura de mercado, eu vou olhar quem são outras empresas que provêm soluções semelhantes à minha. São os meus concorrentes. Então, eu vou olhar aqui para o meu concorrente, eu vou olhar para a economia, eu vou olhar aqui uma possibilidade política também, né? Eu vou olhar para o mercado que eu estou, se tem mão de obra suficiente para me atender,
né? Resumidamente, eu posso fazer uma aplicação de uma SWOT, onde eu olho os fatores internos e os fatores externos, positivos e negativos. E fazendo esse mapeamento, junto com as demais ferramentas aplicadas, eu consigo visualizar aonde é o fator que eu tenho que melhorar, meu ponto de melhoria, e aonde são os fatores que eu já estou legal, eu estou muito bem posicionado, para que eu possa fazer duas coisas simples. Os pontos positivos, que já estou legal, eu vou evidenciá-los para os meus clientes lá no meu planejamento, na minha entrega para o mercado. Nos pontos em que eu preciso melhorar, eu vou fazer um plano de ação, lembramos de PDCA, né? Para que eu possa fazer melhorias daquele ponto que eu preciso fortalecer. Seja perante a minha entrega que não está de forma adequada, meu concorrente consegue entregar melhor, seja de repente um fator externo que impacta diretamente no preço do meu produto ou do meu serviço, ou algum outro fator que possa vir a ter alguma complicação. Eu tenho que, então, me precaver. Ó, se eu tenho que me precaver, se eu tenho que me organizar, talvez eu tenha que fazer pesquisa de novos fornecedores, tenho que guardar dinheiro em caixa, tenho que adquirir um produto melhor. Tudo isso envolve processos de planejamento. Eu tenho que saber que momento que eu vou fazer isso. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Ok? E, inclusive, né, a parte de investimento. Né? Aqui, quando a gente olhou nessa estrutura aqui de uma empresa tradicional como uma startup, nós vimos que uma startup ela tem a parte de lá na frente de scale-up, que ela faz IPO, mas uma coisa que é muito comum numa startup é ela buscar investidores. No que uma empresa tradicional busca o financiamento ou faz uma aplicação de capital próprio, uma startup ela muitas das vezes ela vai buscar investidores. A grande maioria precisa de investidores, porque ela não está buscando somente dinheiro. Ela está buscando o que nós chamamos de smart money, ou seja, dinheiro inteligente. Dinheiro por dinheiro, sem estratégia, sem o diferencial, que são as pessoas que podem fazer conexão, eu gasto esse dinheiro e perco ele rapidinho. Então, se eu vou procurar um smart money, eu vou procurar um investidor, um fundo de investimento, muitas das vezes, que vai me proporcionar lá 1 milhão, 500 mil reais, mas vai também fazer conexões comigo que eu preciso lá com uma outra empresa semelhante ou que tem um processo bem organizado, que possa me apresentar para outros clientes também, vai me ajudar a melhorar um processo interno na minha empresa, seja na parte financeira, estratégia, então, seja na parte comercial e marketing. Essa pessoa que está vindo investindo, ou esse fundo, ele traz conhecimento marcado dentro da sua gestão. E isso faz total diferença. Assim como o investidor, ele olha as pessoas, os founders, quem são os fundadores dessa startup, quais são as características que fazem com que eles, de fato, se posicionem como diferencial no mercado. Ele investe nas pessoas, não só na ideia, os investidores investem nas pessoas também. O startupeiro, né, o founder da startup, ele tem que também olhar para esse cenário e falar assim, esse fundo, ele vai fazer diferença aqui nesse investimento para mim? Esse fundo está de acordo com as metas do meu planejamento que eu preciso alcançar? Ou ele só vai ser uma pessoa que vai colocar o dinheiro aqui para mim? Qual que é a inteligência que ele vai proporcionar? Eu tenho que olhar isso. E olhando, entendendo esse cenário, existe alguns estágios desses investimentos que acontece mais comum no mercado. Dentro dos 2 primeiros anos que uma startup ela existe, é o período onde o pessoal fala de estágio semente, que é onde o empreendedor ele tem um aporte de capital próprio, algumas das pequenas vezes, mas algumas vezes fazem empréstimo em bancário, mas eles usam mais o que eles chamam de investidor anjo ou os FFF, né? Que são basicamente assim a família, os investidores malucos são aquelas pessoas que entusiastas, que acreditam muito na sua ideia, sem de fato você ter terminado uma validação do seu negócio de fato, né? Ou alguns amigos, né? Então, esses 3 características é o que mais acontece nesses 2 primeiros anos. Né? E aí, infelizmente, boa parte das startups elas acabam cedendo, acabam morrendo nesses 2 primeiros anos, é o que chamam de Vale da Morte, ou porque uma das características mais comuns é porque os founders eles romperam a sociedade, em determinado momento não fazia mais sentido para esses fundadores eles seguirem com aquele modelo de negócio, com aquela empresa, com a startup,
mudou o seu propósito de vida, então uma quebra de sociedade faz com que a startup morra. Outra coisa que pode acontecer é que a startup ela não tenha conseguido validar seu produto de forma adequada, comercializar seu serviço, e ela acaba, né, não tendo esse diferencial competitivo e morre. Ou, de fato, falta de planejamento e, algumas das vezes, a menor das vezes, a falta de recurso financeiro, né? Todas as pesquisas que fazem esses apontamentos, eles falam que os investimentos é um dos menores motivos que as startups morrem. Mas depois que ela conseguiu vencer esse estágio, ela vai galgando o estágio inicial. Mas entre o estágio semente, o estágio inicial ali, investimentos de 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, ela, ela vai alcançando ali o ponto de equilíbrio, chegando mais perto desse ponto de equilíbrio, onde ela consegue pagar suas contas, ela vai tendo a oportunidade de participar de incubadoras, aceleradoras, em que ela dá uma participação para essa incubadora ou para essa aceleradora, para que ela possa aprender e ter acesso à parte de marketing, know-how, de conhecimento, e ela consegue, com esse aporte, com essa ajuda da aceleradora, dessa incubadora, acaba tendo um primeiro aporte, a contrapartida, né? Você me dá aí 10%, 15% da sua empresa, eu vou te dar 150 mil reais, 100 mil reais em troca, em serviços, né? Eu vou estruturar o marketing para você, o financeiro para você, vou te apresentar você para consultores, para investidores. E aí geralmente há algumas que dão aporte em dinheiro, outras que não dão aporte, mas fazem entrega de serviço. Mas esse é o primeiro apostador no seu negócio, né? E para que você consiga esse apostador, é importante que você tenha claro o quê? Seu planejamento estratégico. Qual é a sua proposta de valor? Quem são seus clientes? Que segmento? Qual é a recorrência que você vai ter? Em que momento esse cliente ele entra ou ele sai? Em que periodicidade que você perde seus clientes ou mantém esses clientes na carteira? Quais são os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis? O que você vai fazer com os 100 mil reais que eu vou colocar no seu negócio? Você vai investir em pessoas, em tecnologia? Você vai deixar de faturar 30 mil? Vai faturar 80 mil? Quantos que você vai faturar? Qual a diferença vai fazer para você esse meu investimento? Então, quando eu chego nesse momento de captação de investimento, eu tenho que ter clareza, né, no meu planejamento. Só que se eu paro neste momento para pensar em planejamento, se eu paro neste momento para estruturar os meus processos de planejamento, eu vou perder a oportunidade. Então, eu tenho que começar a fazer isso lá na etapa inicial, de maneira pontuada, de maneira, às vezes, até tímida, mas eu tenho que começar a fazer e ter conhecimento que eu tenho que começar a estruturar isso gradativamente para que eu esteja preparado. Então, a gente cai naquele velho ditado: o cavalo selado passa uma vez só e eu perco a oportunidade de montar nesse cavalo, né? Mas, entendendo que a gente está caminhando de uma forma organizada, uma vez que você venceu esse período, né, da curva da morte, você conseguiu pagar suas contas, você vai começar a entrar aqui na possibilidade de investimento de fundos, né, de investimento. Série A, Série B, Série C, né, são investimentos aí de 200 mil, 500 mil, 1 milhão. E aí depois você vai para o estágio de maturação maior, até de chegar ao ponto de ter investimento de 20 milhões, 30 milhões, 1 bilhão, né? E você chegou ao momento de ser uma startup unicórnio, né? Você alcançou o valor de mercado de 1 bilhão. Então, você se tornou aquela startup que todo mundo quer ter, né? Uma startup unicórnio. Ou vai aí para captação de fundos dessa forma, ou pode chegar em algumas empresas que não estão... as fintechs, mas está acontecendo isso com frequência, de não captar muitos investimentos um atrás do outro de milhões, mas chegar algum momento, algumas captações, e chegar um momento de uma IPO, ela vai para a bolsa de valores, ela faz sua abertura, muitas vezes até fora do Brasil. Então, quando ela vai chegar a esses momentos de captação maiores, ela tem que ter um planejamento mais a longo prazo, né? Tem um histórico, que é o histórico que valida aquilo que ela está falando, mostrando os seus dados, seus resultados, seus números, mas principalmente pensando em toda a estrutura de crescimento daqui a 2 anos que ela vai acontecer. Quando você vai para uma rodada de investimento, geralmente os investidores pedem um planejamento de 2 anos, de 24 meses. Eu já vi alguns aceitarem de 1 ano e meio, mas é comum de 2 anos. Tá? E quanto que você precisa, aonde você vai aplicar esses recursos, que resultados vai ser gerado. Então, para isso, eu tenho que pensar. E em todo o processo do meu planejamento, eu estou pensando no SWOT,
eu estou pensando no PDCA, eu estou pensando na minha proposta de valor, nessa estrutura de Canvas. Claro, conforme eu vou aumentando o meu modelo de negócio, né, a minha empresa, o número de clientes, faturamento, gastos, eu vou tendo outros indicadores, outras ferramentas eu vou aplicando, mas os principais que eu posso, sem dúvida, trazer para vocês são essas que eu estou citando aqui. E alguma das áreas que você tem que reparar no seu negócio, tem que olhar constantemente, é a área de clientes, financeiro e a parte operacional, pessoas, no seu negócio. Alguns indicadores que eu trago para vocês aqui, que é mais comum acontecer, vai depender do nível de maturidade, do estágio que a sua empresa tiver, do mindset dos sócios, você vai ter algumas exigências, algumas necessidades na sua empresa. Mas é mais comum você ter, desde a fase inicial, por exemplo, na parte do cliente, é você olhar o cliente. Quanto que está custando cada cliente também? É o CAC, custo de aquisição de cliente. Né? Você olhar que cliente A custa mais do que cliente B. E o porquê que esse cliente A custa mais do que o cliente B? Será que eu estou cobrando barato? Ou eu estou gastando um pouco mais? Em que momento estou gastando um pouco mais com esse cliente? E como é que eu faço para que eu possa ter uma redução desse CAC, desse indicador? Eu reduzir esse CAC, eu tenho que ter um CAC menor, né? Será que a minha estratégia de gestão de tráfego está errada, porque eu estou gastando muito lá no marketing para ter pouco retorno? Ou o problema está na equipe de pré-vendas, no qual não está conseguindo fazer a retenção desses leads gerados? Ou talvez até equipe de pós-venda, retenção de clientes, eu não estou conseguindo. E aí já impacta já no outro indicador, que é o churn, que é a taxa de rotatividade dos meus clientes, o quanto o meu cliente consegue permanecer dentro da minha carteira. Um ano? 6 meses, 12 meses, isso está relacionado também ao indicador de cima, que é o CAC. Né? Então, quanto que esse cliente permanece na minha carteira e o tempo de vida desse cliente. Né? Tem soluções que o cliente ele tem um ciclo. No começo, meio, fim, esse cliente finaliza, ele tem que atrás de outro cliente, ele troca de produto e serviço. Por exemplo, lá na nossa contabilidade, nós temos clientes que iniciam como um microempreendedor individual, o MEI. Então, dentro daquele planejamento inicial que a gente conversa com os clientes, a gente imagina, aquele cliente, como MEI, ele tem um tempo de vida. Depois, ele vai se tornar uma outra estrutura de empresa. Ele vai adquirir um novo produto, por exemplo. Né? E aí eu vou trazendo os indicadores. Uma vez que eu penso em investimentos, eu penso em gastos, eu penso também no financeiro. Né? O quanto de receita que vai entrar, de entrada, para que eu possa fazer novos investimentos, e o quanto de gastos vai ter, para que eu possa avaliar o quanto que eu preciso ter de entrada, e assim vai. Mas o mais comum é eu olhar o fluxo de caixa. Eu tenho equilíbrio, eu tenho dinheiro no meu caixa para que eu possa pagar os meus compromissos dentro desse mês. O ideal é que eu tenha fluxo de caixa suficiente para honrar os meus compromissos durante os 3 próximos meses. Isso é o ideal. Tá? Mas eu tenho que pensar no meu fluxo de caixa, porque em algum momento, se eu não encontrar o equilíbrio, eu estou fadado à falência. Né? E a análise de resultado, que é o DRE, eu vou analisando de uma forma mais estática como que está a minha estrutura financeira da minha empresa. É um espelho da minha estratégia, né? Minha parte estratégica do meu negócio. Né? Eu vou apurar o lucro que a minha empresa teve olhando para o meu DRE. Né? E dali eu vou fazer a divisão dos dividendos, que é a distribuição de lucro para os meus sócios, né? E outra coisa que eu posso encontrar, principalmente quando faço uma aquisição de investimento, de uma ferramenta, outra quando eu inicio o próprio negócio, em que momento que acontece o ponto de equilíbrio, o quanto o ponto de equilíbrio da empresa, ou talvez o ponto de equilíbrio daquele novo investimento que eu fiz, que eu investi bastante dinheiro, então está no vermelho, mas daqui a pouco as contas vão se equilibrar, então ela alcança um ponto de equilíbrio. Ou até mesmo o ROI, né, o retorno sobre esse investimento que eu fiz. Mais uma vez, análise de lucratividade, liquidez corrente, taxa de inadimplência que eu posso ter também na empresa, então, entre outros indicadores. Para algumas empresas, um indicador ele é mais importante nesse momento do que o outro, ou até mesmo algum indicador que não está aqui faça mais sentido. Por isso que depende de cada necessidade. E para fechar, a gente tem que olhar para as pessoas. Né? O meu time na minha startup, ele é um time que tem a sinergia com o propósito que a minha empresa quer alcançar, o que a minha empresa construiu, né? E a gente está falando mais uma vez aí de missão, visão e valores. Quais são os valores que a minha empresa tem, os princípios que ela tem,
Uma vez que eu contrato uma equipe, eu tenho os founders ali, os meus sócios, eu tenho funcionários, todos eles têm que ter a mesma clareza. Os funcionários têm que ter o que chamam de dor de dono, né? A dor que o dono sente, tem que ter essa empatia, tem que vestir a camisa, tem que ir para cima. Então, eu tenho que pensar qual é a característica dessa pessoa, como que eu faço a medição desse seu desempenho, que KPIs eu defino, e eu tenho que encontrar essas pessoas para que façam parte do meu time. Eu tenho que reter esses talentos. Ou seja, o turnover tem que ser baixo, turnover, né? Ou eu faço também na parte operacional o tempo de vida dessa mercadoria, o tempo de vida útil daquele maquinário, por exemplo. Então, esses indicadores todos, nós podemos trabalhar em algum outro momento, entendendo um pouco mais minuciosamente como é que faz um CAC, um LTV, um churn, um fluxo de caixa. A gente pode aprofundar um pouco mais falando para vocês. Mas o que eu queria trazer para vocês no dia de hoje era, de uma forma simples, a minha empresa é uma startup? Sim ou não? Em que nível de maturidade eu estou? Qual é o meu planejamento? Meu próximo passo? Eu tenho claro esses próximos passos? Né? O ideal que uma startup tenha, pelo menos, o planejamento, de forma macro, dos próximos 12 meses. E ela reavalie os seus indicadores, pelo menos a cada 15 dias, no mínimo. Ideal ter uma reunião mais geral com os founders uma vez por mês, mas a cada 15 dias, no mínimo, ela tem que reavaliar todos os seus indicadores, pelo menos os principais indicadores. E ela vai fazendo a correção desses seus planejamentos, indicadores setoriais, no decorrer dessas reuniões. Mas ela tem que saber para onde vai chegar, em quanto tempo, né? Em que momento ela vai captar investimento, em que momento vai contratar novos funcionários e assim por diante. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Estou à disposição. Se houver algumas dúvidas, vocês podem colocar aqui no chat também, que a gente vai estar respondendo para vocês. E, com certeza, em outras oportunidades, vamos trazer mais profundidade nesses indicadores, nessas áreas financeiras, clientes e assim por diante. Tá bom? Muito obrigado. Bacana, Wender. Muito obrigada pelas suas informações. Foram valiosíssimas para as startups. Para, como você disse, né? Para saber do nível de maturidade, para saber dos indicadores. E aí eu tenho uma pergunta. Se eu estou montando a minha startup, quais são os principais indicadores que eu preciso implementar no meu negócio? Legal, bacana, excelente pergunta. Eu acredito que o principal indicador de uma startup, vou até colocar aqui, faço questão aqui. Quando uma startup ela está iniciando, eu sugiro que o principal indicador que ela tem que olhar são dois. São o seu volume de cliente, quanto ela está conseguindo vender, e o quanto ela está gerando de custos para ela nessas vendas. Então, para que ela possa analisar a lucratividade, se ela tem que fazer correções desses custos, ela tem que melhorar processos, ela tem que adquirir novas ferramentas para isso, e ela tem que olhar os seus clientes, né? Tem que vender para esses clientes, ouvir esses clientes para que ela possa estar melhorando, para alcançar mais clientes, ou até mesmo para ter essas reduções e melhorando o seu processo. Então, o principal indicador que eu sugiro na fase inicial de uma startup é vendas e gastos. Quais são os gastos que ela tem com essas vendas e quantidade de cliente? E quando eu falo gastos, eu posso tentar até um pouco mais, porque ela tem que observar muito os seus gastos fixos, né? Porque uma empresa ela pode ter seus gastos variáveis, ou seja, que não é ruim, conforme mais venda tem, mais gasto ela tem, então está proporcional. Mas o que preocupa e quebra uma empresa é a quantidade de gastos fixos que ela tem. Talvez ela está inchando, né? É comum, por exemplo, algumas startups, Luciana, eles iniciarem falando o seguinte: olha, eu tenho meu emprego aqui e eu ganho 5 mil reais. Aí outro founder fala: eu também ganho 5 mil. O terceiro founder fala: eu também ganho 5 mil. Vamos entrar de cabeça na nossa startup? Vamos. Ó, a gente tem que aqui mais 4 mil de gastos com outras ferramentas para manter o nosso negócio operando, e aluguel e tudo mais. Então, 5 mil de cada sócio, mais 4 mil, deu 19 mil naquele mês de gastos fixos. E se a startup não está faturando 19 mil, é no momento adequado dos founders saírem dos seus empregos e virem lá dentro? Então, tem que observar isso, né? Quantos clientes ela tem que ter? 10 clientes é suficiente ou tem que ter 100 clientes para poder honrar com esses gastos? Então, acho que os principais indicadores nesse momento são esses. Perfeito, obrigada pela resposta.
até para a gente poder sintonizar como a startup ela precisa, né, providenciar esses indicadores, fazer. Você disse ali, né, também a periodicidade de análise desses indicadores. Então, é bem valiosa a sua pontuação. E com relação à estrutura financeira, como é que eu tenho que organizar a minha startup para prover, né, recursos, captar investimentos, né? Como é que eu tenho que estar Legal, com essa minha estrutura financeira? bacana. É importante os founders eles conseguirem definirem prolabores para eles. Seria o prolabore é o salário do founder, né? O que o funcionário ele tem o CLT, o empresário ele tem o prolabore. Então, definir um prolabore que seja saudável para que ele possa se manter como pessoa e se sentir motivado para que ele continue trabalhando nesse projeto, mas que também seja saudável o suficiente para que ele consiga pagar as contas da empresa dele. Uma vez que ele está full time na empresa dele, se ele sangrar muito, no popular a gente fala, né, sangrar muito a sua empresa, tirando recursos financeiros, a empresa vai ficar ruim das pernas. Ele não vai conseguir continuar vendendo seus serviços, seus produtos, suas entregas. A empresa pode quebrar. Então, é importante ele encontrar o ponto de equilíbrio. E começando esse ponto de equilíbrio, pensando no seu prolabore. Um prolabore justo para a empresa, um prolabore justo para ele, e ver em que momento ele vai conseguir pagar as suas contas e focar principalmente nas vendas, né? Se naquele estágio ele consegue trabalhar em outro emprego e consegue dar um passo de cada vez, conseguir novos clientes, então ele vai migrando a atuação da empresa dele gradativamente, pensando num ponto de equilíbrio financeiro da sua empresa. Fazendo isso, aí chega um momento que ele vai 100% e aí ele vai aumentando a sua escala proporcional às suas vendas, né? Por isso que a gente vê que algumas empresas de tecnologia, como Apple, Facebook, nasceram numa garagem. Então, vou fazer essa comparação. Eles não pagavam água, não pagavam luz, não pagavam aluguel, nem alimentação pagavam direito. Então, eles tinham um investimento próprio ali. Depois que eles foram crescendo, adquirindo novos clientes, eles passaram a ter sede, né? Então, às vezes, por falta de maturidade de alguns, é comum alguns entusiastas quererem alugar sala, fazerem lançamento para startup, adquirirem até funcionários assim e quererem a melhor infraestrutura possível para poder iniciar o negócio. E a startup não é isso. Uma startup, pelo contrário, a gente faz tudo da garagem de casa, do menor gasto possível, para que a gente possa dar o primeiro passo e aí a própria rentabilidade dessa empresa vai se pagar. Todos esses próximos reinvestimentos, né? Aí manter o equilíbrio financeiro aí no fluxo de caixa. Bacana. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa palestra. Em nome do Instituto Senai de Tecnologia, eu agradeço a sua participação, né? Como eu falei, compartilhando esses conhecimentos com a gente. Dúvidas, sugestões, podem escrever no chat, a gente retorna. Tá? E boa noite para todos. Até a próxima palestra. Boa noite, pessoal. Muito obrigado ao Instituto Senai de Tecnologia Tech Hub pela oportunidade em contribuir. Também fico à disposição. A gente possa auxiliar as startups ou até mesmo algumas empresas que queiram fazer investimento em startups para compreender um pouquinho como que ela pode entrar nesse mundo. E deixo uma dica que é muito comum. Quando a gente vai olhar alguns indicadores, está crescente cada vez mais as empresas de grande porte fazendo aquisição de serviços e produtos de startup. Então, eu preciso também estar preparado para fazer isso, né? Para receber uma startup dentro do meu negócio, mas eu muitas vezes investir. É mais barato, em algumas circunstâncias, uma empresa ela fazer aquisição e investir numa startup do que ela inovar muitas vezes. Isso é um assunto para um outro momento, né, Luciana? Mas deixa um gostinho aqui dessa oportunidade. Muito obrigado. Até mais.